Então, beleza, vamos começar aqui a passar pelas abas dessa planilha, que é a primeira parte para o kit financeiro, para o kit de organização financeira, né? Começando pela aba de orçamento, vale destacar que a organização financeira, no geral, tem 2 passos. O primeiro passo é o do planejamento, de você fazer o seu orçamento para aquele mês. Aí você fala assim, cara, qual que é a minha expectativa para aquele mês? Eu pretendo gastar tanto em mercado, pretendo aplicar tanto no meu objetivo de aumentar a minha reserva de emergência, pretendo ganhar uma renda extra de R$200. No começo do mês é quando você alinha as suas expectativas para aquele período. E isso é o orçamento. Após você fazer isso, você vai passar para a etapa de acompanhamento financeiro, que é você anotando e registrando na prática o que está acontecendo com a sua vida financeira de fato e comparando o que de fato acontece, o que a gente chama de realizado, versus o orçamento, que é o seu planejamento. E isso você faz todo mês. Todo começo de mês você faz o planejamento e daí você começa a entender na prática o que está acontecendo. Fazendo isso, mês após mês, você vai conseguir ter uma gestão financeira muito melhor do seu dinheiro. Então, beleza, vamos começar aqui pelo orçamento, que é esse planejamento que eu falei. Aqui nessa coluna da esquerda você tem o total de ganhos, que é um resumo do que eu vou mostrar aqui, mas tem uma coluna resumo aqui, com total de ganhos, total de aplicação, total de despesas e o saldo final. Lembrando que o saldo final, ele é os ganhos menos o que você aplica e o que você gasta. O que você aplica, obviamente, é o que você deixa para o seu futuro, mas no final do mês, a sua conta tem que fechar, né? Então, o que sinaliza se você conseguiu fechar a sua conta é o saldo final. Eu botei um exemplo aqui de um saldo negativo, porque, em geral, é o que acontece quando as pessoas começam a fazer o planejamento. Então, eu deixo aqui e eu vou explicar no final como você lida com esse saldo negativo, que é o que normalmente acontece com as pessoas. Primeiro, a primeira parte do orçamento é você anotar a sua renda. A sua renda, ela é a base para você fazer o seu planejamento. E a renda, ela pode ser fixa, que é aquilo que você recebe todo mês de forma previsível, como salário. Ela pode ser variável, que é o caso das rendas informais, né? A renda, por exemplo, com delivery, ou que você obtém através de corridas de aplicativo, ou que você obtém também trabalhando em eventos esporadicamente, esse tipo de coisa. Tem a renda extra, que é aquela que assim, você não costuma ter no mês, mas naquele mês apareceu alguma coisa específica que te deu uma renda, né? Então pode ser um trabalho muito pontual, pode ser restituição de imposto de renda, por exemplo, qualquer coisa que apareça inesperada. E a renda esporádica é aquela que até aparece frequentemente, mas com espaçamento grande, como por exemplo o 13º, bônus, esse tipo de coisa. Por isso que esporádica, tempos após tempos ela aparece, mas não com muita frequência. Então aqui eu botei um exemplo de um orçamento, né, para simplificar a explicação, em que a pessoa ganha um salário, uma renda fixa por mês, e ao mesmo tempo ela corre, por exemplo, no fim de semana através de aplicativos como motorista, e ela também ganha uma renda, e ao mesmo tempo ela aluga o carro durante a semana. E aí aqui, o que eu destaco é essa linha aqui, que traz a porcentagem do que da sua renda total é um ganho fixo e o que é um ganho incerto, que é o ganho variável, mais o extra, mais o esporádico. Então, se eu botasse aqui, por exemplo, ó, que esse ganho é extra, ó, ele não mudaria nada, entendeu? Ele continuaria aqui, ó, quase 30%. Mas se eu mudo para fixo, ele alteraria, para 18%, ó, aumentou a porcentagem, como se isso aqui também fosse uma renda fixa. Mas eu vou botar aqui variável, só para explicar para vocês o que esse ganho incerto simboliza, que é as 3 categorias juntas. E aqui tem a soma da sua renda total. Então, primeiro passo é anotar a renda. O segundo passo é você anotar as suas despesas essenciais, que são aquelas fundamentais para o seu sustento. A despesa essencial aqui, a gente bota o exemplo da moradia, alimentação, transporte público, saúde. Vale destacar que tanto para renda quanto para qualquer caixa dessas que você esteja preenchendo, tem uma lista aqui de subitens que vão te ajudar muito a anotar esse começo de mês, vão te ajudar a entender o que você pode esperar para aquele mês. Então, tô olhando aqui moradia, legal, aí tem luz, gás, legal, é verdade, eu gasto com serviços domésticos, não tinha lembrado disso. Eu gasto com gás, eu não lembrava disso. Então, essa lista vai ajudar muito você a organizar as subcategorias dos seus gastos naquele mês.
Mas eu recomendo também que você tenha o seu extrato bancário junto com você, no momento que você está fazendo esse planejamento, porque muitos gastos também passam despercebidos no momento de fazer isso aqui. E aí o gasto também separa em fixo, variável e extra aqui. Fixo repete todo mês, variável depende do seu consumo. Então se você aumentar o seu consumo, ele vai aumentar também. Então ele varia de mês a mês, é um valor diferente. E o gasto extra, por exemplo, o imprevisto que acontece nas suas finanças. Nessa linha aqui, você tem Rapidinho, vou trocar aqui. Estava errado aqui, só consertando. Estava renda sobre despesas essenciais, mas ao contrário, despesas essenciais sobre renda. Aqui essa linha que é uma linha importante. Primeiro, que aqui você tem a sua renda após as despesas essenciais. O que isso quer dizer? Quando você for preenchendo moradia, deu 1.070, alimentação deu 550, transporte público deu 50 só, saúde deu 300, plano de saúde. Cada um desses gastos tem uma porcentagem na renda aqui, ó, 24%, 12%, quer dizer que um quarto da sua renda, quase 25%, você gasta em moradia, é isso que quer dizer. E ao mesmo tempo, ele soma isso aqui, ó, 45% é o total das despesas essenciais na sua renda. Mas para deixar ainda mais intuitivo, tem também o quanto sobra da sua renda após você fazer as despesas essenciais. Ou seja, desses 4.400 aqui, você diminui esses 1.970 e vai sobrar 2.430 para você gastar nas outras categorias do seu gasto mensal. Então é isso que quer dizer essa linha aqui. E isso vai se repetir para todos os outros tipos de gasto. Então, passada a segunda parte de fazer o orçamento, você entra nas despesas super importantes, que também tem a mesma regra aqui, ó, de quanto sobra após elas e quanto elas representam da sua renda total, mas elas vão ser categorias diferentes, né, como telefonia e internet, dívidas, impostos, automóvel e educação. Aqui também, ó, se você botar aqui, você vai... financiamento de imóvel, dívida, automóvel. Se você botar, por exemplo, internet e telefonia, vai aparecer aqui, ó, telefone celular, TV a cabo, esse tipo de coisa. Quarta etapa, ao invés de você acabar as suas despesas, você tem as aplicações. A gente gosta de pensar assim aqui na Oslo. A gente gosta de fazer o planejamento das aplicações antes mesmo de terminar os gastos. Porque grande parte das pessoas tem a mentalidade de ver quanto dinheiro sobra. A gente não, a gente gosta de botar os objetivos, as prioridades da pessoa, o futuro que ela quer para ela, antes mesmo de terminar as despesas que não são essenciais, aquelas despesas que ela consegue de fato economizar. Essas duas primeiras, as essenciais e super importantes, normalmente são mais difíceis, mas as próximas, que é com estilo de vida, dá para economizar. Então a gente bota as aplicações antes. E aí, no caso, tem a aposentadoria. Nesse caso, a pessoa ela tem o INSS, né? Aqui tá errado, Tesouro Direto, não sei porquê, mas é Previdência Social aqui. E aqui a reserva de emergência no Tesouro Direto. Também poderia ser poupança, poderia ser fundo de investimento. E aqui você pode selecionar qual produto financeiro você espera aplicar. E aqui do lado pode ser uma observação. Detalhe que aqui é descrição, você pode escolher um objetivo, como por exemplo, viagem, ou você economizando para comprar o seu imóvel, você bota aqui, e esse tipo de coisa. Então você pode, de fato, botar o nome dos seus objetivos nessas aplicações. E por último, entram as despesas com estilo de vida, que são aquelas menos importantes, mas que agregam também para a sua qualidade de vida, né? Por isso que elas dependem muito da forma na qual você estabelece o seu estilo de vida. O próprio nome já diz. E aí aqui entra transporte privado, Uber, 99, táxi, despesas financeiras. Essas despesas aqui você tem que cortar total, despesas com TED, anuidade, cartão de crédito. Se você abre conta no banco digital, você já consegue cortar esses custos. Então isso aqui tem que ser zerado, ó. Eu botei um exemplo aqui, custos muito baixos frente à renda da pessoa. Mas, pô, R$70 por mês. R$70 você consegue dar uma saidinha ali, fazer um jantar bom, então não tem por que ter isso aqui mês a mês. Isso aqui é um gasto baixo, em geral as pessoas gastam mais. Lazer, né? Que é um gasto também que é super importante, vamos dizer, para o seu estilo de vida, mas que dá para economizar. E as despesas pessoais, como beleza, farmácia, animal de estimação, assinatura, entre várias outras, ó, como doações, vestuário,
família, viagens. Família, obviamente, quer dizer assim, tipo, uma transferência que você faz para seus familiares. Quando você fizer isso aqui tudo, no final vai sair o seu saldo, né? E esse saldo em geral é negativo, porque as pessoas elas mensuram de forma um pouco errada o quanto elas pretendem gastar. Elas normalmente botam acima do que elas pretendem e elas têm que ir ajustando. Então, quando der negativo, você vai voltando em cada um desses gastos e vai adaptando. Então, por exemplo, 46 a menos. Se eu botasse aqui 150, por exemplo, em eventos e balada, por exemplo, eu conseguiria ficar com saldo final positivo. E esse é o objetivo, ou ficar positivo ou ficar zero, tá bom? Quando você fizer o orçamento, você vai ter uma coluna aqui que é o que vai te habilitar a botar esse orçamento no restante da planilha. Essa parte aqui é uma parte que você pode brincar à vontade. Quanto é que seria se eu botasse, por exemplo, fizesse assinatura no outro aplicativo e gastasse 50 reais por mês? Quanto é que seria? Você pode fazer várias simulações para suas finanças, que isso não vai estar contando no resto da planilha. E o seu orçamento só vai contar quando você pegar essa linha aqui de gastos, que está somando cada coisa que você bota ali no orçamento. Isso aqui vai estar somando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só para tangibilizar. Se você tira aqui transporte privado, que está 100, olha o que ele vai fazer aqui, ó. Transporte privado, 0. Se eu boto 100, ele vai, ajustar aqui, 100. Então isso aqui está somando todos os itens que você está botando ao longo do orçamento. Mas você só vai conseguir habilitar isso aqui quando você puxar essa lista aqui de gastos, não, né? Também tem a aplicação em renda total e botar nessa aba de orçamento mensal. Por quê? Porque como todo mês você faz o planejamento, todo mês você pode pegar aquela lista e botar num mês específico, que nem eu botei o exemplo aqui. E aí vamos dizer que esteja fazendo agora para esse mês de novembro. Você pega aqui, bota colar. Eu vou dar um exemplo, só para você ver como é que faz errado. Colar. Ele botou tudo errado aqui, ó. Por quê? Porque ele copiou e colou as funções que estão ali. Você não pode fazer isso, você tem que fazer assim, ó. Colar especial e colar somente valores. Aí foi. Eu até boto aqui, ó. Lembre de colar somente valores. E aí, isso aqui vai estar contando no seu orçamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que nas outras abas que eu vou explicar, como essa aqui de painel geral, você vai poder anotar os seus gastos, e ele vai te mostrar, até ajustar aqui, para novembro, aqui você vai ajustar o mês dos seus gastos. Ele está dando erro por quê? Porque é como se você começasse em novembro e fosse para outubro, né? Então tá errado. Aí aqui, agora tá certo, agora é tudo novembro. Aí, isso aqui é um exemplo, como se eu já tivesse anotado os meus gastos de novembro, e ele traz aqui o orçamento que eu fiz para aqueles gastos. E aí, aqui ele vai estar comparando qual que é o resultado do meu orçamento menos o que eu realizei. Então aqui eu economizei 9, economizei 250, mas aqui eu não botei nada de orçamento, eu tive um prejuízo aqui, como se eu tivesse gastado coisas que eu não planejei. Mas no final do mês eu economizei em relação ao que eu tinha planejado 455. Então esse é um exemplo de quando você habilita o seu orçamento aqui nessa aba de orçamento mensal. Antes de passar para essa parte aqui das anotações, eu vou mencionar só essa parte aqui das categorias, né? Aqui a categoria é o que puxa isso aqui, do orçamento mensal. Então tudo isso aqui de presente, doação, lazer, tudo isso aqui está puxando dessa aba aqui, de categoria, ok? Nessa aba, você até pode botar outras coisas, Você pode, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como a gente está em lazer, vou botar um exemplo aqui, saúde, sei lá, lazer, vou botar lazer. Vamos dizer que tem um lazer de parque de diversão, sei lá, eu gasto com parque de diversão todo mês, sei lá, uma coisa muito particular, assim, muito doida, né? Dando um exemplo, tirando a minha cabeça aqui. Quando você botar essa categoria aqui, você vai em orçamento e ela já vai estar aqui,
parque de diversão. Então, você pode incluir novas categorias aqui no seu orçamento. Vou tirar aqui. Dando um outro exemplo aqui também, né? Se você tiver, por exemplo, a alimentação, então você tem um gasto específico com alimentação, como tipo natureba, gastos naturebas, e que você é uma categoria muito específica do seu orçamento, sei lá, porque a vida financeira das pessoas é algo muito particular, né? Quando você vier aqui em alimentação, vai estar aqui, ó, natureba, e você bota o seu custo. Então, é uma planilha personalizada, pessoal, muito boa de usar realmente. Eu uso, faço minhas finanças pessoais todas aqui, e é ótimo. Então, dando um exemplo de categorias, não só categoria de gasto, né? Então tem os tipos de gasto aqui, água, luz e tal, mas tem meios de pagamento que você vai usar aqui no controle financeiro. Vou mostrar aqui para você, ó. Mas só adiantar aqui, meio de pagamento, relevância, que é quão importante é aquele gasto, e se ele é fixo, variável ou extra, como eu expliquei ali. Meio de pagamento é o meio que você usa para efetuar aquela transação. Então você vê, ó, quando você anotar no controle financeiro, no formulário, isso recorrentemente. Agora que você já fez o planejamento, você vai estar anotando os seus gastos mês a mês para ver se está batendo com o planejamento. Você bota a data. Eu vou bater isso aqui com mais calma daqui a pouco, mas só para explicar, ó, que as categorias relevância, tipo, meio de pagamento, tudo vem daqui. Aí agora, pessoal, aí orçamento mensal, o que tem para explicar nessa planilha aqui? 2020 está aqui, 2021 já está aqui também. Mas o legal dessa planilha é que você pode expandir ela para qualquer ano. E aí, para isso, é só botar o mouse aqui, ó, e puxar para o lado, que você consegue adicionar novos meses para os novos anos. E essa planilha pode ser usada de forma contínua para qualquer outro ano que você quiser botar aqui. Você vai poder comparar vários anos diferentes, meses diferentes, é muito bom. E aí, continuando aqui a explicação, você tem essa aba de anotações aqui.